o plano da salvação e a queda da humanidade. Em um conselho celestial, Jesus, o Filho de Deus, compartilhou um plano que abalaria os fundamentos do universo. Ele revelou aos anjos sua iminente morte, um sacrifício necessário para redimir a humanidade caída. A notícia ecoou como um trovão silencioso. A morte do próprio Filho de Deus era a única maneira de pagar a dívida do pecado, uma transgressão que separaria o homem de seu Criador. A vida de um anjo, por mais pura e poderosa que fosse, não seria suficiente para expiar a transgressão humana. A lei divina exigia um sacrifício perfeito, um preço que somente Jesus poderia pagar. Os anjos, testemunhas da glória divina, sentiram uma profunda tristeza ao contemplar o sofrimento que aguardava seu Senhor. No entanto, em sua obediência e amor, aceitaram o plano com reverência. Jesus, em sua infinita graça, prometeu aos anjos um papel significativo em sua missão redentora. Eles seriam testemunhas de sua paixão, ministrando a ele em seus momentos de maior angústia. Eles participariam da ressurreição, celebrando a vitória sobre a morte e o pecado. Sua alegria seria completa ao ver a humanidade restaurada à comunhão com Deus. Uma onda de júbilo inundou os seus ao contemplar a perspectiva da redenção humana. A esperança brilhava como uma estrela guia, iluminando o caminho para a salvação. No jardim do Éden, a inocência foi manchada pela desobediência. Adão e Eva, seduzidos pela serpente, provaram do fruto proibido, selando o destino da humanidade. A consequência foi imediata e devastadora, a separação de Deus. A comunhão perfeita foi quebrada, e o pecado lançou sua sombra sobre a criação. A humanidade mergulhou em um estado de miséria, sujeita à dor, ao sofrimento e à morte. A alegria do Éden se transformou em lamento e desespero. Anjos, enviados como mensageiros de esperança, confortaram Adão e Eva em seu desespero. Eles revelaram o plano de salvação, a promessa de redenção através de Jesus. Jesus, o Filho de Deus, se ofereceria como sacrifício, pagando o preço do pecado e reconciliando a humanidade com seu Criador. Sua morte seria a chave para a vida eterna. A lei de Deus, justa e imutável, exigia uma expiação perfeita. Nada menos que o sacrifício do próprio Filho de Deus poderia satisfazer suas demandas. Adão e Eva, em seu desespero, ofereceram suas próprias vidas como sacrifício. Mas os anjos os informaram que a vida de um ser humano, manchada pelo pecado, era insuficiente. Somente o sangue puro e imaculado de Jesus, o Cordeiro de Deus, poderia lavar a mancha do pecado e restaurar a comunhão com o Pai. Antes da criação do mundo, Lúcifer, um anjo de luz, se rebelou contra Deus. Sua beleza e poder o levaram à soberba, e ele desejou usurpar o trono divino. Sua queda foi tão grande quanto sua ambição. Ele foi expulso do céu, perdendo sua beleza e sua posição de honra. Sua aparência se transformou, refletindo a maldade que consumia seu coração. Ele se tornou Satanás, o adversário, o acusador, o inimigo de Deus e da humanidade. Satanás exultou com a queda de Adão e Eva. Ele viu na desobediência humana uma oportunidade de frustrar o plano de Deus e derrotar Jesus. Ele acreditava que, ao levar a humanidade à perdição, poderia impedir a vinda do Messias e frustrar o plano de salvação. Mas ele estava enganado. A morte de Jesus era o único caminho para a salvação. Através de seu sacrifício, a humanidade poderia ser restaurada à comunhão com Deus, e Satanás seria derrotado. A fé em Cristo, o Filho de Deus, é a chave para a redenção. Através da fé, podemos receber o perdão dos pecados e ser reconciliados com o Pai. Anjos foram designados para ministrar a Jesus em sua jornada terrena. Eles o protegeram do mal, o fortaleceram em suas provações e o confortaram em sua angústia. Eles também foram enviados para proteger os fiéis contra os esquemas de Satanás. Eles são nossos guardiões, nossos protetores, nossos companheiros na jornada da fé. Adão e Eva, ao compreenderem a magnitude do sacrifício de Jesus, encontraram esperança em meio ao desespero. A promessa da redenção iluminou seus corações. Eles entenderam que Deus não poderia simplesmente alterar ou mudar sua lei para salvar a humanidade. A justiça divina exigia um sacrifício, uma expiação pelo pecado. Deus, em seu infinito amor, consentiu com a morte de seu Filho para a transgressão do homem. Ele entregou o que era mais precioso para redimir a humanidade caída. Através da fé em Jesus Cristo, podemos receber o perdão dos pecados, a vida eterna e a restauração da comunhão com Deus. A esperança da redenção é a âncora de nossa alma.
A Adão foram revelados importantes eventos futuros, de sua expulsão do Éden ao dilúvio e progressivamente até o primeiro advento de Cristo sobre a terra. Seu amor por Adão e sua posteridade levaria o Filho de Deus a condescenderem e tomar a natureza humana, e assim elevar, mediante sua própria humilhação, todos aqueles que nele crescem. Tal sacrifício era de suficiente valor para salvar o mundo inteiro, mas apenas uns poucos se beneficiariam da salvação a eles levada por um tão maravilhoso sacrifício. Muitos não se satisfariam com as condições requeridas deles para serem participantes de sua grande salvação. Eles prefeririam o pecado e transgressão da lei de Deus antes que arrependimento e obediência, confiando pela fé nos méritos do sacrifício oferecido. Este sacrifício era de um valor tão infinito que tornava o homem que dele se prevalecesse, mais precioso do que o ouro fino, mais precioso mesmo que uma cunha de ouro de Ofir. HR 48.2. Adão foi transportado através de sucessivas gerações e viu o incremento do crime, da culpa e degradação, porque o homem render-se-ia às suas fortes inclinações naturais para transgredir a santa lei de Deus. Foi-lhe mostrada a maldição de Deus caindo cada vez mais pesadamente sobre a raça humana, sobre os animais e sobre a terra, por causa da contínua transgressão do homem. Viu que a iniquidade e a violência aumentariam constantemente, contudo em meio a toda a maré da miséria e infortúnio humanos, existiram sempre uns poucos que preservariam o conhecimento de Deus e permaneceriam imaculados em meio à degeneração moral prevalecente. Adão foi levado a compreender o que o pecado é, transgressão da lei. Foi-lhe mostrado que a degenerescência moral, mental e física seria para a raça o resultado da transgressão, até que o mundo se encheria com a miséria humana de toda espécie. HR 49.1. Os dias do homem foram encurtados por seu próprio curso de pecados na transgressão da justa lei de Deus. A raça foi afinal tão grandemente rebaixada que parecia inferior e quase sem valor. Os homens foram em geral incapazes de apreciar o mistério do Calvário, os grandes e elevados fatos da expiação, e o plano da salvação, por causa da condescendência da mente carnal. Contudo, não obstante a debilidade e enfraquecimento do poder mental, moral e físico da raça humana, Cristo, fiel ao propósito pelo qual deixar o céu, mantém o seu interesse pelos fracos, desvalidos e degenerados espécimes de humanidade, e convida-os a ocultar nele suas fraquezas e grandes deficiências. Se vierem a ele, ele suprirá todas as suas necessidades,